boa tarde a todos que estão presentes, aqueles que nos veem pela internet. Hoje estamos dando início, então, à nossa palestra de hoje, que o nosso amigo, irmão aqui vai nos brindar aí com uma página bastante interessante. Mas antes de mais nada, nós vamos falar sobre os trabalhos da casa, que tem segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, e sábados e domingo às 15 horas. Quarta-feira, logicamente, como vocês estão presentes aqui, às 14 horas. O atendimento fraterno se inicia aproximadamente de 15 a 30 minutos antes da palestra pública, né? Falando sobre, nós temos aqui ainda, nós temos uma doação que foi feita para casa de joias, algumas joias, e logicamente nós estamos fazendo uma rifa, e existem alguns números disponíveis ainda, bastante número disponível, né? E essa arrecadação nós utilizamos para a manutenção da casa. Então, todos sabem da necessidade que temos, manutenção da casa. Ora é um problema, é uma casa antiga, né? Ora é problema no telhado, ora é um problema na caixa d'água, e assim por diante, né? É exatamente o mesmo problema que nós enfrentamos com a idade, né? Conserta uma coisa e desconserta a outra. Nós temos sempre que ter um atendimento, mas é assim que funciona mesmo, né? E essa arrecadação vai justamente para a manutenção da nossa casa. A casa espírita, ela é fantástica, ela oferece o consolo, o acolhimento, né? A orientação, o conhecimento, né? Mas a casa espírita não oferece nenhum milagre, né? Então, justamente, nós aqui dependemos da boa vontade de todos, né? Todos nós, trabalhadores, de vocês, que sempre colaboram. E falar em colaboração, nós estamos atendendo hoje 90 famílias com as cestas básicas, né? Em forma de rodízio. E sempre nós, logicamente, nós apelamos a boa vontade e ao carinho de vocês, naqueles que puderem, né, nos auxiliar, com arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas, fubá, né, ou qualquer outro alimento não perecível, que é sempre bem-vindo. Só para vocês terem uma ideia, são 700 quilos de alimentos por mês, né, que nós proporcionamos através das cestas básicas. Então, aqueles que puderem, né, tiverem condições, porque às vezes as pessoas não têm nem condições, né? As pessoas que vêm aqui têm que ser também assistidas, de uma certa maneira, né? Mas nós compreendemos isso e nós recebemos todos de braços abertos, porque isso é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Fraternidade, o amor, atendimento ao próximo, amar ao próximo como nós nos amamos, né? Em primeiro lugar, vamos nos amar para podermos ter condições espirituais, físicas e psicológicas para poder distribuir esse amor. Isso posto, então, nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Eu peço a todos que saiam os olhos, né, para se tornar mais à vontade, né, e esquecendo dos problemas que nós temos no dia a dia. Todos nós temos problemas, né, e nós temos que enfrentá-los. E só podemos vencê-los se nós estamos bem, nós estamos em boas companhias, em companhias dos bons amigos espirituais, se estivermos na companhia de Jesus, que se faz presente através de seus mensageiros. Então vamos cerrar nossos olhos, vamos entender que estamos nesse momento entregando todos os nossos problemas nas mãos desses nossos amigos, para que eles possam, de mercê ao nosso merecimento, que nós possamos encontrar as soluções que necessitamos, e que, se for a vontade do Pai, nós vamos com certeza conseguir todas essas soluções, vencer essas dificuldades, porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos conseguindo atravessar essa longa estrada que as diferentes encarnações nos oferecem, vencendo as dificuldades, vencendo os problemas. E vamos nesse momento nos sentindo abraçados individualmente, cada um de nós, por aquela
entidade amiga que se faz presente nesse momento. Que Jesus possa derramar sobre nós bênçãos, luzes, fluidos terapêuticos, fluidos de paz, de harmonia, para que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando nós entramos. Que possa clarear nossas mentes, nossas decisões, que possa nos indicar o caminho correto. Que, mercê ao nosso livre-arbítrio, vamos contribuir para essa escolha que Jesus nos oferece. E assim, queridos companheiros, já ambientados que estamos, né? E também já condicionados para esse momento, vamos abrindo os nossos olhos, voltando a esse nosso ambiente da Casa do Caminho, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. E vamos envolvendo o nosso companheiro Aquil, que hoje fará a palestra da tarde, abordando um tema crianças, né? Que é do livro Fonte Viva. Né? Então, vamos envolver nosso querido companheiro com muito carinho, para que ele possa ser muito feliz. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraternal. Como o Zé falou, o tema hoje é um tema especial. Nós vamos conversar, aprender um pouquinho mais juntos aqui. A gente sempre aprende aqui, não é, gente? Algum tema da doutrina. E hoje, a Sandra, nada por acaso, colocou lá o tema para nós sobre crianças. E o texto é do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, da fala de Jesus. Vede, não desprezais alguns destes pequeninos. Não desprezais alguns desses pequeninos. E quando a gente fala sobre crianças, a primeira figura que vem a gente é natural, né? Um bebezinho, um ser frágil, pequenininho, começando a vida. Isso vem automaticamente à nossa mente, não é verdade? E a gente algumas vezes se esquece de que, assim como nós aqui fomos crianças, essas crianças que vêm agora também são corpo e espírito, sempre, como todos nós. E falando em corpo e espírito, eu sempre gosto de relembrar aqui, está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, Lei de Reencarnação, Lei da Reprodução, o momento em que há a união do corpo com o espírito. Quem já leu o Livro dos Espíritos deve se lembrar disso, porque é uma descrição, e eu vou repetir aqui, que é uma descrição maravilhosa. E os espíritos superiores respondem essa pergunta ao Kardec: em que momento se dá essa união, né, do corpo físico com o espírito? Então, os espíritos superiores respondem ao Kardec que, em primeiro lugar, é maravilhoso porque papai e mamãe, espermatozoide do papai, óvulo da mamãe, aquele fenômeno tão lindo, um espermatozoide consegue fecundar um óvulo. Já é alguma coisa, entre aspas, né? Para nós não tem milagrosa, não é? E dessa junção, então, começa o processo da vida da criança. Nossa também, porque nós também fomos, né? Com certeza. Então, dessa fecundação, muitos podem pensar que nesse instante que fecundou, o espírito já está lá, né? Já está junto com o corpo, porque ali já começou a formação do feto. Os espíritos superiores falam, não é nesse momento ainda.
Porque nesse instante ainda da fecundação, o que acontece é que mediante um fluido, né, uma linha fluídica muito tênue, muito sublime, há a primeira conexão entre o espírito que vai encarnar naquele feto. Existe uma ligação, é como se fosse lá em cima, o sinal amarelo tocando, falando, olha, se prepare, estude, né? Se aprofunde nos seus conhecimentos, na sua preparação, porque seu papai, sua mãe, sua família já estão se preparando para recebê-lo. Essa ligação já existe. E aí há todo o crescimento do bebê, né? Vai para formar o feto, né? E daí, 9 meses em média, né? O bebê nasce. Nós nascemos, né? Todos nós passamos por isso. E vocês sabem qual momento que acontece essa união maravilhosa do corpo com o espírito? Porque, na verdade, nós não somos corpo, né? Vocês se lembram? Nós somos espíritos que vamos ganhar um corpo, né? Esse momento maravilhoso acontece quando o médico ou a parteira tiram o bebê, né? E dão aquela palmada. E o bebê dá aquele grito. O espírito superior até conta. Esse é o grito da vida do espírito que está encarnando nessa criança. É o primeiro sopro. Então, nessa hora, realmente há a junção entre espírito e corpo. E só a gente lembrar a maravilha de Deus, todo esse processo que houve, molécula a molécula, partícula a partícula, toda essa composição do nosso ser humano. Tanto que o homem, apesar de toda a sua tecnologia, né, não consegue fazer um robô que chegue aos pés do que nós somos. Essa é a obra de Deus. Não dá para negar que Deus está presente numa obra tão perfeita que somos nós, nosso corpo. E aí a criança vem ao mundo. Depois dessa maravilhosa experiência. Alguns escritores falam que a fila lá em cima está ficando cada vez maior, né, Marilena? Infelizmente. Porque antes, nossos pais, famílias tinham 4, 5, 3, era comum. Hoje é 2, agora é 1, e alguns nenhum. Então a fila lá está aumentando. Né? Mas lógico que Deus, na sua providência, cria outros mundos onde os espíritos podem encarnar. Ele prevê tudo. Né? Então a criança vem ao mundo. Nós íamos ao mundo como criança, como bebê, depois dessa experiência tão maravilhosa. E aí nós precisamos de alimentação, né? Precisamos de um teto, precisamos de comida, precisamos de roupa. Todos os meios materiais que vão nos dar vida, não é verdade? Isso os nossos pais ou quem esteja cuidando da gente nos proporciona. Mas o Emmanuel fala, olha, mas esses meios materiais não é tudo. Não representam toda a base. Existe, para a saúde da criança, não só o lado material, mas o seu lado espiritual. Né? Que é cuidar. Nesse momento, alguns escritores chamam de alma, né? Mas alma e espírito significa a mesma. Simplesmente, quando um espírito está encarnado, alguns escritores chamam de alma. E quando o espírito está na erraticidade, chamam de espírito. Mas é uma nomenclatura. Enfim, é a mesma coisa. Não é? E aí Emmanuel vem nesse texto, quando ele fala sobre a criança, o foco dele, e só uma observação. Eu li, não sei se alguém teve a oportunidade de ler, com certeza, não sei se lembra, esse item 157, da importância da educação. Ele escreveu isso daí em 1956. O texto é atual, muito atual até hoje. Ele fala uma coisa que nós tentamos hoje em dia implantar, quem é pai aqui, quem é avô sabe disso, é dosar os bens materiais, aquilo que nós damos de bens materiais, com aquilo que nós proporcionamos em bens morais. Bens materiais é para o corpo, roupa, relógio, celular, alimentos. E que, infelizmente, muitos pais estão esquecendo o lado moral.
O lado moral vem da onde? Não vem das leis dos homens. A lei dos homens muda a todo momento, a gente sabe disso. Consolidação das leis do trabalho, Código Penal Brasileiro, leis de trânsito, e um monte de leis aí que mudam a todo instante. A gente nem os advogados conseguem, não sei quem é, se alguém aqui é advogado, consegue acompanhar essas mudanças todas, mas essas são leis dos homens. Quando a gente fala em moral, educação do espírito, nós estamos falando em leis divinas ou naturais, as leis que o Pai nos mandou. Ele nos mandou 3 vezes. Olha, ele é tão persistente. Primeiro foi Moisés, que veio com os 10 mandamentos. Quase ninguém ouviu, coitadinho, né? Ele veio 2 vezes, mesmo assim quase ninguém escutou ele. Depois vem Jesus, com toda a sua energia, com todo o seu conhecimento, com toda a sua coerência entre o que ele pregava, o que ele ensinava e o que ele praticava. Mesmo assim, a gente ainda titubeou, não escutou muito. E aí vem para nós espíritos a terceira reencarnação, que é Kardec, através da codificação das mensagens dos espíritos superiores, que está nos livros. Vocês conhecem o Pentateuco? Quem estudou comigo já conhece, né? O Pentateuco do Kardec, que é a base da nossa doutrina. Começa no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênese. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a doutrina espírita, busquem nessas 5 obras, que ali é a base e a verdade, né, Marilena? Ali é que está. Tem dúvida? Busca lá. As outras inúmeras obras, milhões de obras espíritas que existem aí, muitas criando dúvidas, tem que se basear no Pentateuco. Isso é uma verdade muito grande. Por isso que os espíritos superiores falam, né? Espíritas, amai-vos, espíritos instruí-vos, mas criticai sempre. Não vão ler e acreditar em tudo que aparece. Não é? Então, aí sobre as leis morais, isso está lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Isso que eu relatei aqui para vocês sobre o nascimento das crianças está lá na lei de reprodução. E o Emmanuel fala aqui no texto dele, vocês veem como esse texto é tão atual. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas das crianças ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente, quer dizer, está nascendo outra vez, o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Essa é a missão dos pais. Muitas vezes difícil. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quantas vezes a gente não fica indeciso, né? O que fazer? Por quê? O amor de pai e mãe é tão forte que muitas vezes a gente quer fazer tudo. E esse tudo é o que o Emmanuel fala, muitas vezes ajuda do lado material, tanto que prejudica o outro lado. E é esse, vocês veem, isso cita em 1956. Nessa época as crianças ganhavam o quê? Carrinho, bonequinha, não tinha celular, laptop, essas coisas todas, jogos eletrônicos. E Emmanuel já trazia essa preocupação. Hoje é muito mais crítica, hoje é realmente uma missão ser pai e mãe. E ele salienta muito isso, que a gente não deve esquecer de colocar os limites, coisas que a gente ouve hoje tanto, né? Os educadores falam, coloque limites. E o Emmanuel já falava naquela época. Né? E essa é a missão fundamental dos pais. Assim como eu, muitos de vocês devem muitas vezes ter passado situações difíceis, né, Karina? A gente fala de falar não com o coração derretendo. Mas a gente tem que lembrar do seguinte, gente, que é para o bem moral da criança, que isso vai vir no futuro. Não é aquele momento. E é isso que é importante, é isso que Emmanuel nos traz. E ele fala nessa palavra sublimação, porque justamente essas crianças, assim como nós, elas vêm nesta encarnação, nessa terra, em busca da sua evolução, seja em provas, seja em expiações, talvez, quiçá, alguma em missão, né? Não sabemos, muito raro. Mas
elas têm esse objetivo. E cabe aos pais, então, ajudar essas crianças a buscarem esse ideal. Aí alguém pode perguntar, né? Mas aqui, tá bom, até aí está perfeito. E as crianças que vêm abandonadas, órfãos, aquelas ainda que, além disso, têm alguma limitação mental ou física, que não tem toda essa infraestrutura. Como é que fica? Lá no COTIC é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, da qual Casa do Caminho nós temos lá uma parceria. Eu trabalho lá há bastante tempo, são 2 casas, nós temos 30 crianças abrigadas em 2 casas, Santa Terezinha e Horto Florestal. E são justamente crianças com essa história, abandonadas, órfãs, risco social e ainda limitações físicas e mentais. Está no estatuto, no nosso estatuto, que as crianças só podem vir através do Juizado da Infância e Juventude nessas condições. E a gente recebe as visitas e muitas vezes as pessoas vêm nos visitar e olham aquelas crianças respirando por sonda ou se alimentando por sonda, 100% passivas, né? Outras com oxigênio 24 horas, série de limitações, e muitos questionam até, porque ali a gente recebe de todas as religiões, questionam até a justiça divina. Falam, poxa, se Deus é tão justo, Deus é tão bom, por que Ele permite que essas crianças venham desse jeito? Para nós fica mais um bocadinho entender, fácil, assim como nós já conversamos agora, não é? Lei das reencarnações sucessivas, a gente lembrar que apesar dos corpos de crianças, até recém-nascidos, o espírito, a maioria deles já vem com histórias pregressas. Nós já reencarnamos muitas vezes. E aí essa é a oportunidade do espírito vir e buscar a sua evolução. O que a gente não pode fazer nunca é duvidar da justiça do Pai. Isso nunca. A justiça do Pai é, assim, indiscutível. Não existe uma palavra em português que possa dizer isso. Justiça divina é tudo. E eu tenho um caso, era da Joana, uma criança, 3 anos mais ou menos de idade, veio de São Luís do Maranhão, através da Secretaria da Saúde de lá, veio com a mãe, e ela veio para São Paulo porque ela tinha hidrocefalia. E é um caso, Mariana conhece, nas André Luiz nós temos N casos assim, mas esse caso marcou muito porque nós não tivemos um caso tão gritante, porque ela veio para cá fazer uma cadeira de rodas. No início nós não estávamos entendendo por que estava vindo. Ela veio para fazer uma cadeira de rodas especial. Quando ela chegou, nós entendemos por quê. A sua cabeça era do tamanho do seu corpo. Então tinha que ser feita uma cadeira especial para ela, de amparo, tudo mais, totalmente diferente, sob encomenda para ela. Ela veio com a mãezinha dela. Na época, a dona Margarida, que hoje já desencarnou, que era a nossa presidente, essa família não tinha onde ficar. Então ela acolheu, colocou lá nos nossos aposentos, a filha e a mãe, dando toda a assistência, transporte, todo auxílio, até que a cadeira ficasse pronta. E a gente ia lá conversar com a Joana, e ela ficava sempre com o olhar parado, e quando a gente falava, ela não reagia. Mas um dia uma atendente falou assim, aqui, toca na mão dela. Eu peguei, segurei na mão dela, pus a mão assim, bem de leve em cima dela. Imediatamente ela voltou os olhos para mim. E seus olhos brilharam de uma forma diferente. Aí eu entendi que, tocando nela e conversando, ela reagia.
a sua forma. A história dela a gente não conhece, gente, né? Por que ela vem nesse sentido? Mas não dá para julgar a justiça divina. Provavelmente ela veio nessas condições para resgatar não só o seu espírito na melhora, mas a sua família, principalmente a sua mãe. A mãe ali ficava o tempo todo junto com ela, e vejam a oportunidade que ela tinha de se resgatarem. Qual história essas duas teriam antes, em vidas pregressas? E a justiça do Pai, com tanta sabedoria, trouxe as duas nessas condições para uni-las. Estavam ali, a gente via as duas ali juntas. Era dedo e unha, as duas juntas. Que oportunidade que tinham. E muitas vezes as pessoas acham que a justiça divina não existe ou que ela não é correta. Eu tinha uma amiga que frequentava um centro espírita, trabalhadora inclusive, só que ela tinha uma alergia terrível. Qualquer fumacinha lacrimejava, o nariz corria, desculpe. Então, isso limitava muito, porque na época que o cigarro era permitido, não sei quem fumou aqui, podia fumar em restaurante, em bar, escritório, em avião, em todo lugar podia fumar. Era permitido. Coitada, ela não podia ir em lugar nenhum desse, porque ela chegava, se alguém sentasse do lado fumando, pronto, ela acabou o lazer dela, o jantar, o almoço, ou o que seja, começava a lacrimejar, isso e aquilo. E ela reclamava muito disso. Reclamava demais. Que ela não podia ter a vida normal, tudo mais. Qualquer poluiçãozinha. E ela trabalhava num grupo de orientação espiritual. E ela reclamava tanto, falava, blasfemava, tudo. Aí um dia, acho que algum espírito, talvez o espírito protetor dela, ficou cansado daquelas reclamações, falou: fulana, você sabe por que você tem essa limitação física? Ela falou: não, eu não queria ter. Falou: olha, só que em outras encarnações, você fumou não só cigarro, mas tudo que você podia ter. Todo tipo de droga você inalou, você usou. E quando você vem aqui para encarnar, você ficou em dúvida se poderia ou não passar pelas suas provas que você queria assumir aqui na encarnação. Aí o Pai, na sua benevolência, Ele te deu uma proteção. Isso que você tem hoje aqui é uma proteção para você não cair na mesma história de outras encarnações. Você não vai cair justamente por causa disso. Vejam como muda o ângulo da justiça divina. E é por isso que muitas vezes a gente não entende o que acontece conosco. Nossas provas, nossas expiações. É a nossa primeira reação, o quê? Reclamar. Blasfemar. Esquecendo que por trás de tudo isso, da nossa história, existem muitos erros, muitos percalços que nós mesmos provocamos. Não foi Deus, não foi Jesus, não foi nosso espírito protetor, anjinho da guarda. Não, fomos nós mesmos que criamos em outras encarnações. E estamos tendo chance de resgatá-las agora. Lembra-se, outros palestrantes falam, não são dificuldades, não são problemas, são desafios. Desafios que a gente tem que passar, que a gente tem que aprender. E no fim, todos esses desafios nos ajudam a crescer, a nossa moral, as leis morais. E as crianças precisam passar por isso também, Emmanuel fala isso. E os pais, avós, tios, tutores, não podem tirar isso das crianças. É isso que ele fala tão forte. Vamos deixar as nossas criancinhas vencerem os seus desafios. Vamos cuidar dela. Quando ele fala não desprezais, é cuidar das crianças, mas não esquecendo os dois aspectos, material e espiritual. Normalmente eu termino com uma fábula, mas hoje eu não vou contar uma fábula não, gente. Isso é para fixar os conhecimentos, né? Mas hoje eu recebi uma intuição que era para mudar.
Todos nós sabemos, não precisamos comentar aqui, a situação que nós estamos vivendo como brasileiros. O mundo em si, sim, mas nós brasileiros passamos um momento que nem vale a pena comentar, todos nós sabemos, estamos sentindo na pele. E aí eles me intuíram para dizer a vocês formas de poder amenizar, evitar tudo isso que está acontecendo. Não só para nós, mas para todos. A Joana de Ângeles fala muito sobre psicosfera, que é o nosso meio ambiente energético, espiritual. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente sabe que fala em água, ar, terra, essas coisas. Mas existe um meio ambiente muito mais poderoso, muito mais sutil, porém muito mais envolvente, que é o meio ambiente energético. Isso, com certeza, ele está conturbado pela própria situação que nós vivemos. Então eu perguntei para o meu espírito protetor, eu falei, mas o que a gente pode fazer para, além de tudo isso que a gente está fazendo, né? Então existem algumas coisas que a gente já sabe que pode fazer e ajudam muito. Se cada um aqui fizer um pouquinho. Evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aqui? Não é todo mundo faz. Já é a maioria. Quem não faz, quiser saber o que faz, como faz, a gente pode esclarecer. E nós temos lá também um prospecto dando roteiro como se faz. É uma ferramenta fundamental. Quem faz sabe disso. Em casa, a boa energia que gera no nosso lar, no nosso ninho, na nossa casa, na nossa família ali e ao nosso derredor. Esse é um. Ontem os alunos também me questionaram isso, falaram. Eu falei, evangelho sim. E outro? Orações, né, gente? Rezar. E para eles ainda eu dei um conselho a mais, foi de água fluidificada, tão simples. Toda noite, pegue meio copinho d'água, leve na sua cabeceira, na hora de fazer suas preces, agradecendo ao dia, tudo que aconteceu, pedindo perdão pelos desenganos que a gente faz de vez em quando, pedindo a proteção, uma boa noite de sono para você e seus familiares. Peço para os bons amigos fluidificarem aquela sua água. Deixe ali. Na manhã seguinte, ao levantar, antes de levantar da cama, sentou. Agradece a noite que tiveram, a paz e a harmonia. E agradeço às equipes médicas e espirituais que fluidificaram a água para você. E tome-a. Gente, isso faz uma diferença. Parece bobagem, parece coisa simples. Ajuda muito mesmo. E a terceira dica que a gente vai dar, essa é uma historinha. Uma historinha, alguém conhece a história Vebone do Sócrates? E agora eu falei grego, né? Sócrates era grego, né? História Vebone do Sócrates. Vamos contar, vamos explicar. E por que ela ajuda na educação, e ajuda no meio ambiente da psicosfera e tudo mais, e nesse momento nós estamos vivendo. Como todos sabem, Sócrates era aquele grande filósofo grego. E uma tarde, Sócrates estava voltando da sala de aula, andando ali na Grécia, tranquilo, depois de um dia de trabalho, e vem caminhando, e alguém lá atrás começa a chamá-lo. Sócrates, Sócrates, mestre, mestre, gritando alto e desesperado. Sócrates para, se vira e chega para ele um dos seus alunos do último ano. Eu vou chamá-lo aqui de Alexis. Alexis chegou perto de Sócrates, fala, mestre, que bom encontrá-lo. Eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Meus alunos lembram disso. Aí o Sócrates fala, sim, Alexis, sou todo ouvidos, né? Mas, por que você está tão ansioso? Não, é que é uma notícia bombástica, uma coisa muito relevante. Ele falou, tá bom, Alex, Sócrates falando para o seu aluno, mas antes de você me contar, deixa eu te fazer 3 perguntinhas. E aí vai vir o Vebone. Karina deve lembrar.
Alexis, em primeiro lugar, isso que você quer me contar é verdade? Esse V do Vebone é de verdade. Primeira pergunta do Sócrates ao seu pupilo. Alex, isso que você quer me contar é uma verdade? Alex, meio surpreso, olhou para o mestre assim, falou, mestre, bom, acho que é, porque me contaram. Então, Sócrates olha para ele, então, Alex, você não tem certeza que seja verdade? Não, não tenho. Então, V do Vebone é verdade. Mas o Alex insiste, mas mestre, eu tenho que te contar. Eu preciso te falar isso aqui. É de um outro aluno da nossa turma, que eu preciso te contar o que aconteceu com ele. Então, o Sócrates fala para ele, então deixa eu te fazer a segunda pergunta, Alex. Isso que você vai me contar é bom para você, para mim, ou para a pessoa de quem você vai contar? É bom para alguém? Alex fica pensando, olha para a cara do mestre, fala, mestre, na verdade não é nada bom, é muito ruim, é muito triste, é uma baita fofoca. Aí Sócrates olha para Alex e fala, olha, Alex, você primeiro falou que não tem certeza se é verdade. Vê, é verdade. Não é bom. Boa. Terceira pergunta para você. Isso que você vai me contar é uma necessidade? É necessário que eu saiba? É necessário que os outros saibam? É necessário que a pessoa de quem você vai falar também saiba que você está me falando? É uma necessidade? Alex ficou muito surpreso. Falou, mestre, deixa eu pensar. Ele teve que até pensar. Falou, mestre, na verdade mesmo, o senhor não precisa saber disso daí. Vejam, Vebone, verdade é bondade, necessidade. Aí Sócrates olha para a cara do Alex e fala, meu querido aluno, o que você ia me contar não é 100% verdade, você nem tem certeza. Não é bom para ninguém. E não é necessário eu ou mais alguém saber, então guarde consigo, não me contes. Alex ficou com aquela cara de tacho, né? Assim. Aí o Sócrates dá um abraço no seu pupilo, fala, aprenda essa lição e aplique. E segue o seu caminho. Com essa história, dizem os historiadores que é verídica, singela, gente. Dá para a gente linkar com a nossa conversa na palestra hoje de criança, educação e momentos que nós estamos passando. Isso pode ser usado em todos os momentos da nossa vida, em qualquer hora. Principalmente nesse momento que nós estamos passando, e principalmente, vejam, Sócrates naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, nada, muito menos celular. Hoje nós temos tudo isso. Isso é pólvora, gente. Pólvora para má educação, para má formação e para prejudicar toda essa nossa psicosfera. Vocês já imaginaram se todos nós, eu também, todos nós usássemos o Vebone do Sócrates? Seria desse jeito que está? A psicosfera estaria muito melhor, o meio ambiente estaria muito melhor. Simples, você recebe no WhatsApp uma mensagem, se fala tanto hoje em fake news, você olha, você usa o Vebone. Você está conversando com alguém, nossa, o assunto de hoje, o que é? Em todos os lugares, até em casa espírita, trabalho, escola, na rua, política. Numa conversa desse tipo, use o Vebone. Funciona. E ajuda a todos, mas ajuda especialmente a nós mesmos. Educa o nosso espírito. Educa a criança que está aqui dentro da gente, que muitas vezes essa criança que está dentro da gente aqui faz bobagem. A minha faz. Eu não sei de vocês, mas a minha criança de vez em quando faz umas bobagens. E o Vebone ajuda a educar isso.
Eu usava um outro exemplo nas palestras, nas aulas, sobre Vebone. Se você está no ambiente de trabalho, isso é muito comum acontecer. A gente fala mais mal de quem? No trabalho do chefe. Coitadinho do chefe, né? Ele é o Cristo de tudo. Na hora do café, na hora do almoço, quem é chefe aqui sabe disso. É sempre pichado, é sempre o culpado. Quem é o culpado? O chefe. Mas como é que eu evito? Como é que eu aplico isso Vebone no trabalho? Gente, se você está lá na mesa do cafezinho, está conversando sobre futebol, algum outro assunto mais ameno, né? Um filme, algum assim. Chega alguém e fala, olha, você sabe a última fofoca da chefe? E você não quer participar, você fala, olha, eu até gostaria de saber, desculpe, mas agora eu tenho que ir no banheiro, eu estou apertado. Sai, vai para o banheiro. Ou eu tenho um serviço urgente para terminar, desculpe, depois eu escuto, agora não, eu vou embora. Não vai falar para ele que você está aplicando o Vebone e não vai ouvir, porque ele vai falar, você está maluco, o que é o Vebone? Né? Então, gente, a doutrina espírita é simples. Os ensinamentos de Jesus são simples. E algumas práticas também são simples, que a gente pode usar. Com certeza, nós não vamos acertar 100%, com toda certeza. Mas se a gente começar a fazer um processo, vai melhorar tudo em volta. Começando em casa. Então, gente, vamos aplicar bastante o Vebone, né? Vamos ajudar as nossas crianças. E como fala Emmanuel, né? Cuidar do corpo e do espírito. Muita paz a todos, gente. Deus é. Como o Zé foi para lá, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não morde não, a bichinha aqui é... Em relação à criança, eu até sabia no curso foi dado que só na hora do parto é que se dá junção, a fusão do espírito no corpo físico. Em relação ao aborto que vai ser feito antes, né? É certo que está errado, mas o karma é igual por o espírito, ele causa sofrimento do mesmo jeito e além de causar sofrimento, o karma incidente é o mesmo do que se o espírito já tivesse aderido ao embrião há mais tempo? Acho que todos aqui sabem que a doutrina espírita ela é frontalmente contrária a qualquer tipo de aborto. A não ser um caso onde haja o risco da mãe em relação à criança. No Livro dos Espíritos é o único caso que eles falam que poderia ser feito aborto. É o único caso que a doutrina espírita aceita, entre aspas, o aborto. Agora, a história de cada um de nós aqui, isso também é maravilhoso, é individual. Nós somos aí, quantos bilhões de habitantes? 7 bilhões de habitantes. Não existem dois iguais. Cada um tem sua história individualizada. E no caso do aborto, a doutrina espírita, ela considera como sendo um assassinato. Que você está tirando a vida de alguém. Como eu falei, o único caso que a doutrina aceita é onde tem que decidir a mãe ou a criança. Como a criança está chegando, então os espíritos superiores falam, olha, entre os dois, preserva a mãe, né? E deixa a criança voltar, que ela vai ter outras oportunidades, esse espírito está chegando. Agora, existem casos onde a mãe não aceita isso. Aí entra o quê? Livre-arbítrio. Ela pode decidir o que ela quer fazer.
A espiritualidade não age sobre isso. Lógico, é o espírito protetor dela, todos ajudam, os amiguinhos, menos amiguinhos também tentam atrapalhar, tudo mais. A decisão em si é dela. Ela tem que decidir. Agora, existem os casos também de espíritos que chegam aqui na hora H, né, Marilena? Falam, nossa, não queria, não gostei do que cheguei aqui, não gostei muito disso que eu vi, não. E querem voltar. Mas é a história de cada um. Agora, para a doutrina, bem clara, o aborto é um assassinato. Só um minutinho. Respondi? Eu não sei se respondi. Tudo bem? Uhum. Não, não morde não, pode falar. O aborto, né? E, por exemplo, uma mãe que está gestante de novo, mas só que ela está doente de HIV. Nesse caso ela pode abortar, né? Seu nome é? Benedito. Benedito. A doutrina espírita não aceita isso. E eu vou te dizer também que na prática a gente vive isso. Você tocou no assunto. Nós estamos com uma criança, Valentina. Ela chegou para nós com 26 dias, fazem 2 meses e meio. Foi abandonada pela mãe, que era dependente química de tudo quanto é tipo. Está lá com a gente. Vai ter uma chance. Estamos fazendo os exames dela agora. Rezamos para que ela tenha uma vida normal. Se ela tiver uma vida normal, vai para adoção. Agora imagine se a mãe tivesse abortado. Não é? Lembra que eu falei sobre a justiça divina do Pai? Ele fecha uma porta, mas abre outras. Nós estamos com Pedro Henrique lá. Também mesmo caso. Mãe também, dependência química, tudo mais. A mãe da Valentina, ela desapareceu. Uns dizem que a criança estava numa caçamba de lixo, outras que foi abandonada no pronto-socorro. A gente não sabe. Para nós também não interessa. Interessa a gente cuidar da criança. E elas estão lá. Estão tendo uma chance. Respondi? Obrigado. Mais alguém? Uma pergunta? Com relação ao HIV, quanto antes se descobre que a mãe tem mesmo gestante, tem todo um tratamento que pode evitar que essa criança ela seja, né, receba o vírus da mãe. Então, sempre tem recursos para melhorar ainda as condições de vida dessa criança, né? Com certeza, isso. Obrigado. Você complementou a resposta para o... Esqueci seu nome. Benedito. Mais alguém? Mas independente, né, que eu acho que isso é uma coisa que é bem lógica. Se for do lado de Deus, não existe aborto. Entendeu? Agora, do lado humano, é o livre-arbítrio. Que é o próprio Deus que concede esse livre-arbítrio a nós. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito... Defender aborto é uma coisa que a gente ficaria discutindo aí vários temas, vários tempos, e na verdade é isso, né? É o ser humano ter o livre-arbítrio. Agora, se você tiver consciência mesmo do Deus mesmo, a pessoa não faria. Em qualquer caso, de doença, de estupro, de qualquer caso. Mas existem casos que a lei permite a pessoa que toma a decisão, né? É, o que eu falei, existe a lei divina ou natural, que é a lei do Pai e a lei dos homens. Muitas vezes a lei dos homens não atende à lei divina. A lei divina está onde, sabe onde? Ó? Aqui na nossa consciência. Muitas vezes não está nem escrito aqui. Ó. Na nossa consciência. Obrigado, gente. Muita paz a Mais todos. alguém? Não, né? Então, muito obrigado. Obrigado aqui. Bom, vamos, depois de tudo que foi estudado essa tarde, momento de agradecimento, e nós vamos
nos acalmando, elevando nossos pensamentos. Eu convido todos a cerrar os olhos para que possamos fazer nossas vibrações. Vamos vibrar uma luz intensa de amor, de paz e de saúde. E que essa luz chegue a todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Vamos vibrar por aqueles hoje que estão desesperados, os irmãos que hoje estagiam na rua, por aquelas crianças abandonadas, que estão caídos nas drogas, nas dependências químicas. Vamos vibrar intensamente por todos esses seres, vibrando também pelos velhinhos, que estão também largados em asilos, muitas vezes sem uma visita, uma companhia de um parente, de um irmão. Vamos vibrar intensamente para todos esses irmãos. Vibrando também para cada canto desse planeta que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, para que haja paz, entendimento e principalmente respeito entre todos aqueles que habitam este planeta. Vamos vibrando pelas casas de oração, em especial essa que nos acolhe com tanto carinho, a Casa do Caminho de Santana. E para que cada vez mais se multiplique aqueles que propagam o Evangelho do amor. Vamos vibrar uma vibração especial pelo nosso país, como foi citado, para que nós consigamos também emanar paz e respeito a todos os cantos desse nosso país, para que realmente haja entendimento entre aqueles que aqui habitam, que somos todos irmãos, independente da raça, do credo e da escolha. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos agradecendo a Deus por tudo que nos concede, pela saúde, por essa reencarnação tão importante para nós, para a nossa evolução. Agradecemos a presença de todos, agradecemos os nossos amigos da internet e ao mesmo tempo nós pedimos paz, proteção para retornar aos nossos lares tranquilos e que possamos transcorrer essa semana em perfeita harmonia para podermos retornar na próxima quarta para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, boa tarde também aos amigos da internet e até a próxima quarta.